Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e claro que a nossa revistona de toda segunda-feira começa destacando nesta edição. Você acompanha a capacitação de educadores reforçando o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Você vai ver também como é que a justiça tem atuado na proteção de crianças vítimas de abuso sexual e como é que qualquer pessoa pode ajudar a romper esse ciclo da violência por meio da denúncia. E dados do IBGE mostrando que o Maranhão registrou a menor taxa de desemprego na região Nordeste, tá? Isso no primeiro trimestre deste ano. Tudo isso e muito mais é a partir de agora na sua revista que já está no ar. Começando mais uma semana, graças a Deus, que seja com muita coragem, com muita disposição. E eu desejo, viu, que tudo aí que você está planejando para essa semana seja configurado de forma concreta, né? Que é o que a gente precisa e que você continue dando passos aí, tá bom? Em busca daquilo que você está querendo aí do outro lado. E o ano está passando, viu? Vambora! Velocidade não precisa tanto, mas a direção a gente precisa acertar. Combinado? Vamos iniciando aqui a nossa revistona falando sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e a informação, né? Que é uma das principais ferramentas de proteção e cada vez mais importante, a gente sabe, que os educadores e os profissionais aprendam de fato a identificar esses sinais de abuso e poder assim acolher essas vítimas e aplicar corretamente, né, os fluxos de notificação previstos em lei estadual que são fundamentais para coibir esses atos. A violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é uma realidade silenciosa e muitas vezes difícil de ser identificada. Em muitos casos, é dentro da escola que os primeiros sinais aparecem. Para fortalecer essa rede de proteção, a Escola do Legislativo do Maranhão realizou um workshop voltado ao tema. A Escola do Legislativo nos chamou esse ano novamente para que a gente abordasse essa temática, principalmente com os educadores, porque o nosso projeto Escola Informada, ele baseou uma lei, que é a 12.311/24, que é justamente que a gente leva as informações de prevenção para as escolas, para que os professores e todo o corpo escolar eles atuem como agentes de proteção. Durante o encontro, os participantes discutiram temas como os sinais físicos, emocionais e comportamentais da violência, educação sexual como ferramenta de prevenção, acolhimento de vítimas e os fluxos corretos de notificação e encaminhamento. A formação também reforçou a aplicação da Lei Estadual número 12.311/2024, voltada à capacitação preventiva e protetiva dos profissionais da educação. Municiar esses professores, né, prioritariamente professores, embora não sejam só professores, mas municiar esses professores com informações importantes para melhor acolher essas crianças e adolescentes e buscar as instituições que devem lidar com essas situações. Além das palestras e debates, o curso também dialoga com produções acadêmicas voltadas à proteção da infância. As palestrantes participaram da escrita de uma obra sobre o enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil, que está sendo apresentada durante a Bienal do Livro. O nosso livro ele surgiu justamente por conta do nosso projeto Escola Informada, né? A gente sentiu a necessidade de instrumentalizar os professores com uma ferramenta que eles pudessem utilizar no dia a dia sempre que eles necessitassem falar sobre esse tipo de violência, né, contra crianças e adolescentes. Entre os participantes estão profissionais de áreas distintas que atuam diretamente com crianças e adolescentes. Para muitos deles, a capacitação representa um reforço importante no preparo para lidar com situações de vulnerabilidade. Se fizer um investimento, um trabalho com a prevenção, e ela aposta nas escolas como um ponto de importante para veicular a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Então isso é muito importante e aí o Instituto apoia essa proposta do projeto da Escola Informada. Infelizmente é um tema que está sempre em alta, nas nossas vidas, na nossa profissão, e eu também, como mãe de uma filhinha de 5 anos, achei importante me informar mais sobre o tema, até para estar passando para ela
esses tipos de informações. Segundo especialistas, a violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é subnotificada. Grande parte dos casos acontece dentro do ambiente familiar e muitas vítimas apresentam mudanças de comportamento, isolamento, medo ou dificuldades de aprendizagem. Por isso, identificar sinais precoces pode ser decisivo para interromper ciclos de violência. Que leve para ela informação, que o corpinho dela é especial, é importante, que existe partes que não podem ser tocadas e que se ela sentir algum desconforto, né, em um abraço, que seja, ela tem alguém com quem ela pode contar, pedir ajuda, compartilhar. Então, esse vínculo e essa proximidade, eles são fundamentais, porque muitas das vezes a criança continua no círculo de violência porque ela não sabe identificar que aquilo é uma violação do seu direito. A formação reforça que proteger crianças e adolescentes também passa pela informação. E quando escola, família e rede de proteção atuam juntas, aumentam as chances de acolhimento, denúncia e prevenção da violência. Vocês viram, né? Como é importante, né? A gente poder primeiro entender um pouco mais sobre o assunto e estar em permanente observação para poder ajudar essas crianças até mesmo a identificarem esses tipos de violência, né? E olha, por falar em violência, né? E essa violência sexual que atinge as nossas crianças e os nossos adolescentes, muitas vezes acontece ali de forma bem silenciosa e dentro do próprio convívio da vítima. Estou falando de dentro de casa, né? Mas quando a denúncia ela é feita, a justiça aí sim, ela pode agir rapidamente para poder garantir a proteção, interromper esse ciclo de violência, que é o que a gente precisa, né? Por isso eu vou trazer agora uma reportagem que mostra como é que funciona essa rede de proteção e como é que a própria população, você aí do outro lado, pode ajudar a identificar e também denunciar esses casos. Em São Luís, existem 10 conselhos tutelares em atuação, importantes instrumentos de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, entre eles a proteção contra o abuso sexual. Aqui, quando um direito é violado e uma denúncia é recebida, o conselheiro tutelar entra em ação, acionando os órgãos competentes. Olha, infelizmente, muitos pais têm até vergonha ou medo de ir até no próprio conselho tutelar de onde reside, onde aconteceu o fato, mas em tese ele pode procurar qualquer conselho tutelar que ele se sinta à vontade para fazer a denúncia, fazer o registro, dar todas as informações necessárias para que o conselho tutelar ele possa garantir esse direito dessa criança e desse adolescente. O Brasil registrou quase 60 mil notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2025, segundo dados do Ministério da Saúde. Somente nos 4 primeiros meses de 2026, o Disque 100 recebeu mais de 32 mil denúncias de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Os levantamentos apontam que a maioria dos casos acontece dentro de casa e tem como suspeitos familiares ou pessoas bem próximas da vítima. No Maranhão, a Lei Estadual 11.985 instituiu oficialmente a campanha de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes, a campanha Maio Laranja, no calendário estadual para dar mais visibilidade ao tema. O projeto, que deu origem à lei, é de autoria da deputada estadual Janaína. A deputada destacou as ações realizadas no mês passado. Em São Luís, realizamos no início do mês um pit stop na Praça Deodoro, no centro e no terminal da Praia Grande, levando informações à população. Em Imperatriz, promovemos palestras em escolas públicas, orientando os alunos sobre prevenção, limites do próprio corpo e a importância de denunciar qualquer situação de violência. Essa é uma luta de toda a sociedade. Por isso, faço um apelo. Ao saber ou suspeitar de qualquer caso, não se cale. Denuncie. Disque 100, 190 ou no conselho tutelar mais próximo. Segundo dados divulgados no site oficial da campanha Maio Laranja, a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. Esta psicóloga ressalta os impactos emocionais provocados em uma criança ou adolescente vítimas de abuso, especialmente no seio familiar. A criança ela vai
vai crescendo e esses sinais vão aparecer principalmente na adolescência, na vida adulta, né? É um adulto que não consegue confiar nos outros, ele tem uma baixa autoestima, né? Então, muitas vezes não conseguem ter um desenvolvimento normal, no sentido de, por exemplo, ter um emprego, cursar uma faculdade. Não é nem que não consegue ter, mas tem uma dificuldade maior. A psicóloga também orienta pais, responsáveis e educadores a ficarem de olho em qualquer mudança no comportamento da criança ou do adolescente. A gente tem que estar sempre atento, né? Uma irritabilidade, uma agressividade, um choro fora do normal, um isolamento, a criança que costumava gostar de brincar, de sair, não quer mais, tá deitada na cama, tá mais ali mexendo no celular. Olha, exatamente sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o juiz Rômulo Viegas. Ele é titular da 8ª Vara Criminal aqui de São Luís. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Kate. Também uma saudação a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e obrigado pelo espaço de falar sobre um tema tão importante para toda a sociedade. Sem dúvida nenhuma, doutor. A gente estava acompanhando agora essa reportagem e são muitos os sentimentos, né, que perpassam dentro da gente, independentemente de você ser mãe, de você ser familiar, mas de uma coletividade, né, como sociedade. E aí me salta, né, a importância cada vez maior de nós abrirmos espaços para que esse tema seja debatido. Porque pode começar dentro de casa, né, doutor? Sim, esse mês é um mês privilegiado para essa discussão, esse diálogo com a sociedade. Não só o diálogo interinstitucional entre os órgãos do sistema de justiça, mas principalmente com a sociedade. Porque o crime sexual envolvendo crianças e adolescentes, de um modo geral, ele é um crime silencioso. Ele é feito às escondidas, sobre a proteção, né, do convívio doméstico e familiar da criança. As estatísticas que já vêm se estabelecendo há vários anos demonstram que mais de 70% dos casos acontecem no âmbito doméstico e familiar da criança. E isso é uma prática que nós podemos observar claramente na nossa unidade jurisdicional. Dificilmente uma criança é abusada ou explorada sexualmente por elementos que estão fora da convivência dela. Então isso dificulta demais também a reação dessa criança, a denúncia dessa criança. Porque uma criança e um adolescente que já está subjugado, emocionalmente vulnerabilizado por essa violência, é muito difícil que ele, por via própria, procure o sistema de justiça, os canais de justiça, de denúncia, que são basicamente o Conselho Tutelar, que está mais próximo. Também temos o Disque 100, que é um órgão importante, é um canal de denúncia importante do órgão do Ministério da Justiça, e que ele articula todas essas denúncias em nível nacional. Então, uma vez feito essa denúncia, ele articula com os órgãos do sistema de justiça para o direcionamento. Agora, veja como é importante, né? Essa criança, a gente está tratando sobre criança, né? Sim. E criança, ela é muito lúdica, ela está debaixo de uma proteção familiar e que até, inclusive, confunde ela, né, doutor? Exatamente. Porque como que ela vai ter discernimento para entender que aquilo é uma violência se ela sabe que está constituído ali uma mãe, um pai, um irmão, um tio, sei lá quem, e aí até que ela compreenda o que está acontecendo com ela, por isso a necessidade desse entorno responsável, é bom que se diga, né, doutor, possa denunciar, né? E a gente tem isso hoje mais caracterizado, doutor? Há uma situação extremamente complexa envolvendo esse tipo de crime, como você bem disse. Muitas vezes a criança sequer percebe, tem a noção de que aquilo é uma violência. Já que veio de alguém da família, ela num primeiro momento, ela naturaliza esse comportamento. É por isso que, às vezes, em muitos casos, a denúncia só ocorre anos depois, quando essa criança, já uma adolescente ou uma mulher, ou então um menino também acontece, na fase de entendimento, consegue entender que foi vítima de uma violência. E muitas vezes acobertada no seio da família por várias questões, inclusive por violência doméstica familiar contra a mulher. Às vezes a mãe, em alguns casos,
percebe que é algo estranho, mas silencia porque ela também é vítima de uma violência doméstica familiar. Então está tudo muito interligado, muito conectado. Então, a luta contra a violência doméstica contra a mulher também é uma luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. É bom que se estabeleça esse parâmetro. Está sempre tudo muito ligado, né? Muito conectado. Interligado. Agora, doutor, para quem está em casa, que a gente sabe que existe um medo, existe, né, várias situações que só quem está dentro sabe, mas nada disso pode ser um impeditivo para que essa criança ela tenha a infância dela, esse jovem tenha a adolescência, a juventude preservado, né? E quanto mais rapidamente possível essa situação ela, né, possa se jogar luz nessa situação e possa ser denunciado, vai preservar essa criança e esse adolescente. Mas para quem está em casa que vive com esse medo, doutor, o que é que a gente pode falar sobre a denúncia e sobre a proteção que pode se estender a essa pessoa? Sim, é bom que se diga que toda a sociedade, todo cidadão maior, ele, por lei, atualmente, ele é obrigado a reportar um caso de violência. Mas o foco aqui não é a punição, não é transformar essa pessoa num réu, numa ação penal, e sim a conscientização. Que a sociedade puxe para si, encare como sua esse tipo de situação como uma necessidade de combate, né? A denúncia ela pode ser feita de forma anônima, como se fala, e também, pela lei Henri Borel, se estabeleceu uma chamada medida de proteção para o denunciante. Aquela pessoa que denuncia uma situação dessa natureza, um crime dessa natureza, ela também pode requerer ao judiciário que ela também seja protegida por medidas de proteção, né? Do tipo que o acusado, essa pessoa que foi feita a denúncia, não se aproxime, não tenha contato com ela, e se esse investigado, digamos assim, esse denunciado, praticar esses atos de descumprimento dessa medida, ele pode ser inclusive preso. Então, é uma medida protetiva, né? É uma medida protetiva. Em outras palavras, é uma medida protetiva feita no âmbito de proteção das crianças e o adolescente, que está prevista na lei Henri Borel. E exatamente por isso, eu fiz questão de perguntar isso para o senhor, para que as pessoas possam ser encorajadas, né? Às vezes o vizinho que está do lado, né? O vizinho que está na frente, está do lado, geralmente escuta, ou então percebe, porque a criança, ela dá sinais, né? Claro, sinais. Ela dá sinais, ela começa a ficar mais introspecta, chorosa, tem a questão do banho que deixa de tomar, enfim, tem tantos detalhes, né, doutor, que podem ser observados. Muitos detalhes, tanto no âmbito doméstico como esses. Ter uma repulsa a adultos, a figura do sexo do masculino adulta, quanto a mutilações, queda do rendimento escolar, distúrbios alimentares. Então, esses são alguns sinais. E nós podemos dizer, na nossa prática, muitos crimes são descobertos, investigados e os culpados condenados em função de denúncias de vizinhos. Há de se ter uma responsabilidade, mas há de se ter também uma conscientização que essa denúncia é importante. Ontem mesmo eu fiz 2 ações que surgiram por denúncias de quem? De vizinhos. Porque as crianças estavam subjugadas e não tinham condições de fazer nenhum tipo de denúncia. Vejam a importância. A escola também tem um papel fundamental. Sim. Doutor, por mim a gente passava aqui um tempão estendido conversando, porque é um tema que eu, de fato, enquanto profissional, enquanto cidadã, eu acho que a gente precisa propagar. Tem que ser uma responsabilidade conjunta, mas é necessário que a gente possa levar essa informação e muito mais do que isso, acho que encorajar as pessoas para essa denúncia. Eu queria agradecer ao senhor o seu trabalho, sei que o senhor atua, milita nessa área também, queria deixar o espaço aberto, para o senhor voltar com a gente também e encaminhar, né, os resultados dessas ações também. E mais uma vez eu agradeço esse espaço privilegiado de poder estar discutindo essa situação, sempre lembrando que pela Constituição Federal, a responsabilidade que é absoluta e prioritária e integral da infância e da juventude é uma responsabilidade não só da família, não só do Estado, mas de toda a sociedade. E nós temos que abraçar essa causa para que possamos criar uma sociedade mais saudável. Uma criança protegida, um adolescente protegido, ele resulta numa sociedade mais saudável para todos. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado, senhor. Olha só, e foi inaugurada aqui em São Luís a primeira casa do selo Unicef aqui no Maranhão. O espaço ele vai oferecer apoio aos municípios na execução de políticas públicas que são voltadas para crianças e também para adolescentes. A reportagem vai te esclarecer por meio da Larissa Madeira como é que vai funcionar. O espaço foi criado para ajudar municípios maranhenses a tirar políticas públicas do papel. É a primeira casa do selo Unicef no Maranhão e já está em funcionamento no prédio do curso de História da UEMA, no Centro Histórico da capital. A oficial de programas do Unicef explica que no Maranhão todos os municípios estão inscritos na edição atual do selo Unicef, que vai de 2025 a 2028. Na prática, significa acompanhar indicadores sociais e fortalecer ações voltadas à infância e adolescência. O novo espaço físico vai funcionar como base de apoio. A casa, ela é o nosso espaço de receber as equipes municipais, receber as equipes de juventude também. Nós fazemos muitas ações de treinamento, de capacitação, produzimos muito material para orientar os municípios nesse processo e isso acontece de uma forma muitas vezes virtual. Mas a gente sempre tem a demanda e a necessidade das equipes de estarem, conosco, com os especialistas do nosso parceiro implementador, que é a ACERT, a ONG ACERT, de estarem presencialmente, de tirar dúvida, de querer saber como que está a situação do seu município no cumprimento das metas. Na última edição do selo Unicef, 130 municípios maranhenses conseguiram cumprir todas as metas. Por isso, foram certificados e avançaram em áreas importantes como saúde e educação. E quanto mais engajados os municípios estão, mais longe eles conseguem ir na participação. A ACERT, a Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social, nesta edição tem sido a responsável pelo planejamento das ações. A expectativa é que a nova estrutura ajude os municípios a acelerar projetos na garantia de direitos básicos para crianças e adolescentes. Essa responsabilidade é de todos, e não só articuladores e mobilizadores, mas todos os atores que estão nas secretarias municipais, da sociedade civil também que está no município, que olha, que cobra, que pergunta, para que a gente possa realmente alcançar o que a gente tanto quer. Porque tem uma premiação no final, mas o nosso grande objetivo é que a gente possa realmente melhorar as condições de vida das crianças e adolescentes dos municípios. A gente percebe que faz muita diferença. Quando o município cumpre essa jornada do selo, quando o município participa dos momentos de formação, capacita os seus profissionais, seus técnicos, realiza ações de mobilização da sociedade lá no seu território, nos seus bairros, a gente vê que isso faz muita diferença e que eles acabam avançando muito mais na proteção e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. E eu vou para o intervalo, é bem rapidinho. Na volta a gente traz dados do IBGE mostrando que o Maranhão ele registrou uma menor taxa de desemprego em toda a região Nordeste, isso no primeiro trimestre deste ano. É um instante só, não sai daí que eu volto já já. Falei que ia ser rapidinho, já estou de volta por aqui. Lembrando você aí do outro lado que toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado. É sempre a partir do 12h30 e claro, eu vou esperar você, tá bom? Se você chegou atrasado, não tem problema. Logo mais pode assistir, rever, enfim, pegar aquele link para mandar para todo mundo. Basta você ir lá no YouTube e aí já procura, tá? Procura assim, TV Assembleia, você vai encontrar. E aí tem uma série de programas maravilhosos, e aí você escolhe lá a nossa revista Maranhão, porque a partir dele você consegue todos os links de acesso, tá? Aproveita e já manda para todo mundo, porque informação boa é assim, a gente precisa replicar. E hoje, de uma forma muito especial, a gente está trazendo muita temática, voltada à criança, ao adolescente, e exatamente sobre como denunciar essas práticas que precisam acabar de uma vez por todas, Afinal, eles precisam ter aí a infância restabelecida, a adolescência também, como tem que ser, não é verdade? Então, na segunda que vem eu te espero aqui ao 12h30 para a gente trocar essa ideia, esse bate-papo e esse carinho também.
Mas a gente segue por aqui agora falando sobre um registro, né, que chama a atenção, que é da menor taxa de desemprego, isso na região do Nordeste, tá? Agora no primeiro trimestre de 2026 e de acordo com dados que foram divulgados pelo IBGE, a gente observa que esse resultado também aponta para um crescimento na geração de empregos formais aqui no estado. Você confere agora na reportagem. Os bons ventos continuam soprando na economia do estado. O IBGE divulgou dados que colocam o Maranhão com a menor taxa de desemprego do Nordeste no primeiro trimestre de 2026. Enquanto aqui o índice foi de 6,9%, a média dos demais estados da região foi de 8,4%. E as boas notícias não param por aqui. O estado também apresentou saldo positivo na geração de empregos formais, impulsionado principalmente pelos setores de serviço e infraestrutura. São políticas públicas que fortalecem o mercado de trabalho no nosso estado e têm contribuído para esse saldo positivo de empregos formais, contribuindo com um estoque de mais de 600 mil trabalhadores com carteira assinada no nosso estado. Além disso, também nós temos programas aí de apoio de microempreendedores, na tentativa de, inclusive, formalizar mais ainda os nossos trabalhadores que estão no mercado informal. Então, são políticas públicas desenvolvidas para fortalecer o emprego, a geração de renda em nosso estado. Para além de números, a redução do desemprego gera impactos significativos na vida da população. Até porque o desemprego afeta gravemente a saúde física e mental. Ao passo que estar empregado garante mais segurança no dia a dia. Para mim é importante, né? Porque traz uma independência financeira, oportunidade de crescimento, desenvolvimento pessoal e, mais importante, né, você paga os boletos em dias e é super importante. O cenário nos últimos 12 meses no Maranhão é este: 2,570 milhões de trabalhadores ocupados e passamos para 2,657 milhões. O crescimento foi de 87 mil pessoas empregadas em 12 meses. Este resultado é fruto das políticas públicas do governo voltadas à qualificação profissional, inserção de jovens no mercado de trabalho e apoio ao empreendedorismo, fortalecendo a geração de emprego e a renda em todo o estado. E quando aumenta o emprego, a gente sabe que aumenta a renda também, né? É dinheirinho no bolso para as famílias poderem sustentar aí, né, o seu dia a dia. Que bom! E a gente encerra a nossa revistona falando sobre a cantora maranhense Sol Maranhão, que vem conquistando espaço na cena musical aqui em São Luís. E olha que ela tem um repertório marcado aí pelo samba, pela brasilidade e por referências da nossa cultura. A voz é suave, mas também muito marcante. A cantora Sol Maranhão canta histórias, encontros e sentimentos, com a naturalidade de quem vem conquistando espaço na cena musical de São Luís. Psicóloga por formação, foi na música que se encontrou. Uma descoberta bem recente. Maria, bonita. Então, eu não cresci, não foi de berço, né? Porque a maioria fala, é de berço. Eu me descobri cantora depois de adulta. Né? Durante a pandemia, quando eu estava dentro de casa, eu comecei a cantar no karaokê da minha casa. Eu ia no meu karaokê, a televisão. Comecei a gostar muito de cantar. E aí eu tive a ideia de procurar uma aula online de cantora, né? E aí eu comecei a fazer online, porque a pandemia ainda estava assim, era 2020, 2021, então estava tudo muito fechado, né? E aí, em 2021, eu comecei a fazer presencial, né? Porque deu uma aliviada na pandemia, aí eu comecei a fazer aula de canto presencial, até que o meu professor falou, Sol, tá na hora de tu ir pros palcos, não adianta tu só estar aqui dentro. Eu falei, não, mas é só por hobby. Aí ele, não, tu tem muito talento para ficar dentro de uma escola. Aí eu comecei a me arriscar a cantar dentro de praça de alimentação,
de shopping, em pequenos Villa Food, em pequenos barzinhos. E aí foi começando em 2022 cantando Brasilidades. Entre um clássico do samba e outro aparecem sons, sotaques e influências que lembram São Luís em cada detalhe. Uma mistura com boas referências. Quando eu comecei a cantar Brasilidades, eu cantava os grandes nomes nacionais da MPB. Só que eu também comecei a incluir Josias Sobrinho, Papete, né, que também fazem parte aqui da nossa cultura maranhense. E fui começando a incluir o samba, porque eu fui começando a frequentar rodas de samba aqui na cidade, ouvi muito samba, colocar no repertório e tive um retorno muito positivo do público. E aí fui começando a botar samba e fechei um show inteiro de samba. E aí uma resposta muito boa do público e aí eu comecei a cantar muito samba. Hoje em dia realmente os meus shows são de samba. Grandes nomes, Bete Carvalho, Ivone Lara, Clementina de Jesus, Bete Carvalho, mas também canto Papete também, canto José Sobrinho daqui, canto Patativa, que também é daqui. Além de se apresentar em rodas de samba, bares e espaços culturais, a Sol Maranhão agora vive uma nova fase da carreira, que é o lançamento do primeiro single, Maria Bonita, uma música que fala de sentimentos que permanecem mesmo depois que os amores passam. Sabe lá quem tem razão, a pele fala que sim, a razão mostra que não. Foi um projeto muito bem pensado, né? Com patrocínio da minha família. Então, a produção toda é maranhense, desde dos compositores, da produção, dos músicos, né? Então é toda daqui. E aí quando eu escolhi essa música, estava falando muito de um momento que eu estava vivendo, né? Porque a música fala de amores que vêm e que vão. Então eu estava nessa fase também, né, que eu tinha um relacionamento e acabou. Então eu me senti muito conectada também com essa música por conta dessa história. E aí eu resolvi escolher a música e aí conversei com a produção e a gente, não, bora fazer. E aí a gente foi fazendo e aí foi ficando a coisa mais linda do mundo. E hoje, quando eu estou cantando nos meus shows, eu já estou começando a cantar nos meus shows, nas rodas de samba que eu participo também. E aí o público tem dado uma resposta muito boa, mas o lançamento vai ser tudo de bom. Acompanhada por músicos maranhenses como o David Nielson e o Cleiton Canhoto, Sol segue construindo uma carreira marcada pelas raízes culturais e pela força feminina dentro do samba. Já está de olho em novos projetos. Talvez não, afinal não foi tão ruim. Bom, né? Principalmente porque é nosso, né? Olha, eu vou me despedindo de vocês, desejando que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Segunda-feira que vem, a gente se encontra aqui nesse mesmo canal a partir do 12:30, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus e em paz. Tchau, tchau.